Fala, meus amigos, meus irmãos, como vocês estão? Espero que todos estejam muito bem. Sou o Matheus e continuo aqui na nossa jornada de reflexão, leitura e meditação da Palavra de Deus. Continuando aqui nos Evangelhos, estamos no Evangelho de João, prosseguindo aí capítulo a capítulo, trecho a trecho, refletindo juntos com a Palavra de Deus, sempre lembrando o tamanho da importância que tem você fazer a sua própria leitura e a sua reflexão. Não somente assista o vídeo, mas faça a sua leitura. Deixe que o Espírito Santo e a Palavra trabalhe dentro de você, transformando a sua vida. Vamos para a nossa leitura de hoje. João capítulo 9. Nós vamos ler a partir do versículo 13, diz assim a Palavra de Deus. Levaram os fariseus aquele antes que era cego, e era sábado, o dia em que Jesus fez a lama e lhe abriu os olhos. Então os fariseus lhe perguntaram outra vez como podia ver, e ele respondeu: ele pôs lama sobre os meus olhos, lavei-me e estou vendo. Por isso alguns dos fariseus diziam: este homem não é de Deus, porque não guarda o sábado. Mas outros diziam: como pode um homem pecador fazer sinais como estes? E houve divisão entre eles. De novo perguntaram ao cego: o que você diz a respeito dele, uma vez que lhe abriu os olhos? Então ele respondeu: é um profeta. Os judeus não acreditaram que ele tinha sido cego e agora podia ver, enquanto não chamaram seus pais. E perguntaram: é este o filho de vocês, que vocês diziam que nasceu cego? Como é que agora ele está vendo? Então os pais responderam: sabemos que este é o nosso filho e que nasceu cego, mas não sabemos como agora está vendo. Também não sabemos quem lhe abriu os olhos. Perguntem a ele, pois já tem idade e poderá falar por si mesmo. Os pais deles disseram isso porque estavam com medo dos judeus, pois estes já tinham combinado que se alguém confessasse que Jesus era o Cristo, seria expulso da sinagoga. Foi por isso que os pais deles disseram: ele já tem idade e poderá falar por si mesmo. Então chamaram pela segunda vez o homem que tinha sido cego e lhe disseram: diga a verdade diante de Deus, nós sabemos que este homem é pecador. E ele respondeu: se é pecador não sei, uma coisa sei, eu era cego e agora vejo. E perguntou-lhe outra vez: o que ele fez a você e como lhe abriu os olhos? Versículo 27. E ele respondeu: já lhes disse, mas vocês não ouviram, porque querem ouvir outra vez. Por acaso vocês também querem se tornar discípulos dele? Então os insultaram e lhe disseram: discípulo dele é você, nós somos discípulos de Moisés. Sabemos que Deus falou a Moisés, mas a este nem sabemos de onde é. O homem respondeu: é estranho que vocês não saibam de onde ele é, mas ele me abriu os olhos. Sabemos que Deus não atende a pecadores. Pelo contrário, se alguém teme a Deus e pratica a sua vontade, a este atende. Desde que o mundo existe, jamais se ouviu que alguém tenha aberto os olhos de um cego de nascença. Se este homem não fosse de Deus, não poderia ter feito nada. Mas eles disseram: você nasceu cheio de pecado e quer nos ensinar? E o expulsaram. Jesus ouviu que eles tinham expulsado o homem e, ao encontrá-lo, perguntou: você crê no Filho do Homem? E ele respondeu: quem é, Senhor, para que eu creia nele? E Jesus lhe respondeu: você já o tem visto, e é aquele que está falando com você. Então ele afirmou: eu creio, Senhor, e o adorou. E Jesus continuou: eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem, vejam, e os que veem se tornem cegos. Alguns dos fariseus que estavam perto dele perguntaram-lhe: por acaso também nós somos cegos? E Jesus respondeu: se vocês fossem cegos, não teriam pecado algum. Mas porque agora dizem nós vemos, o pecado de vocês permanece. Até aqui a nossa leitura hoje. E nós continuamos aqui refletindo ainda sobre esse encontro de Jesus com esse homem que havia nascido cego. Jesus foi e o curou, fazendo ali uma lama com saliva
e passando em seus olhos e ordenando que o homem se lavasse no tanque. E esse homem voltou a ver e causou um alvoroço nos religiosos. E é sobre isso que nós vamos refletir hoje um pouco da nossa leitura. A reflexão será sobre a cegueira. E nós vamos refletir sobre dois tipos de cegueira. Aqueles que são cegos e que têm a possibilidade de enxergar, e aqueles que acham que enxergam, mas que são cegos. E Jesus, mais uma vez, refutando e combatendo a religiosidade dos fariseus e dos líderes religiosos da época, enfatiza, a importância de reconhecer verdadeiramente quem é Deus e quem é Jesus. O cego de nascença viu, mas os fariseus e religiosos não enxergaram, por conta do seu egocentrismo, por conta do seu egoísmo e por conta da sua religiosidade. Não conseguiam enxergar o óbvio, que esse homem havia nascido cego e agora via. Algo tão simples de se enxergar, mas a cegueira espiritual não os permitiu ver o que Jesus estava fazendo. A dificuldade de enxergar algo tão simples é a cegueira do pecado na vida desses homens por conta da religiosidade. É a ignorância do ser de Deus e da divindade de Cristo. Enquanto não viam a Deus, não podiam enxergar as grandes coisas que Deus fazia nas pequenas e simples ações através de Jesus. Quando vemos Deus, vemos também o nosso pecado. E ao ver o nosso pecado, o reconhecemos, tanto a nós quanto a eles. Ao enxergar a Deus, nos enxergamos corretamente e certamente vemos o nosso pecado, a nossa cegueira e a necessidade de Jesus abrir os nossos olhos para que possamos enxergar. Só Deus pode abrir os nossos olhos. Só Jesus, através da sua graça, pode nos fazer enxergar quem Deus é e, consequentemente, quem nós somos. Jesus usa o exemplo de um cego fisicamente para demonstrar àqueles homens e a nós hoje que existe uma cegueira muito maior do que a física, e essa cegueira é espiritual. Partindo desse princípio, nós vemos que eles não conseguiam enxergar o pecado que havia neles. E eles não estavam errados quando disseram aqui que o homem havia nascido em pecado, versículo 34. Mas eles disseram: você nasceu cheio de pecado e quer nos ensinar? Existia uma cultura entre eles que as pessoas que nasciam com alguma deficiência física era por conta do seu pecado, ou do pecado do seu pai, ou por ter pecado, ou pela sua família ter pecado, uma consequência de maldição viria sobre eles, e dentre elas uma deficiência física. E sim, eles não estavam errados quanto a esse homem ter pecado. O erro deles estava em achar que eles não tinham pecado. Na sua religiosidade, se sentiam melhores do que essas pessoas que eles achavam que tinham mais pecado do que eles. E esse é o perigo da religiosidade. Nos sentirmos melhores do que os outros, seja por qual característica for, inclusive da própria religião, entre aspas. Mas o que Jesus vem ensinar aqui refuta essa religiosidade e que o pecado nivela todo e qualquer ser humano, seja religioso ou não, mas o pecado habita nele e ele necessita de ser aberto os seus olhos, porque o pecado é o que cega o homem. E nós vemos aqui, no versículo 39, Jesus continuou: eu vim a este mundo respondendo ao homem cego, quando ele se revela ao homem dizendo que ele é o filho do homem, no versículo 36 e 37, onde esse homem crê em Jesus e automaticamente recebe a salvação, além de receber a cura física dos seus olhos. Versículo 39, Jesus continuou: eu vim a este mundo para juízo, a fim de os que não veem, vejam, e os que veem se tornem cegos. E aqui nós vemos que Jesus está falando da cegueira espiritual. Nós vemos que Jesus está dizendo nesse versículo 39, de que aqueles que estão enxergando
são os que reconhecem a sua cegueira. E quem são os que reconhecem a sua cegueira? São aqueles que entendem que precisam de Jesus. Que somente Jesus e a sua graça pode abrir os seus olhos. Somente Jesus pode fazer com que o homem enxergue a Deus como Deus é e ele como ele é. E os cegos são aqueles que não querem enxergar, como diz o ditado popular, mas eles acham que enxergam por conta da religiosidade. Mas existe ignorância no conhecimento do ser de Deus e na divindade de Jesus, que Jesus é Deus. E essa era a maior cegueira dos religiosos, e essa é a maior cegueira daquele que não conhece a Deus. E Jesus continua, e o versículo continua. Alguns dos fariseus que estavam por perto perguntaram-lhe: por acaso também nós somos cegos? E Jesus respondeu: se fossem cegos, não teriam pecado algum, mas porque agora dizem nós vemos, o pecado permanece em vocês. E aqui nós vemos que Jesus estava falando da cegueira daqueles que não reconhecem a sua cegueira. Mas eles acham que enxergam e por isso estão cegos, ou seja, permanecem no seu pecado, não reconhecem que precisam de Jesus, do seu perdão e da ação de Jesus para que abra os olhos, para que vejam a Deus. Esses são os verdadeiros cegos. E é isso que eu gostaria de refletir com cada um de vocês, que você fizesse essa leitura, pensasse sobre isso, sobre a maior cegueira que existe na humanidade, a cegueira que é causada pelo pecado, que não nos permite enxergar quem Deus é. Mas a partir de Jesus, da ação dele, da graça dele, nós podemos ver Deus. E assim podemos ver o nosso pecado e a necessidade que temos de Jesus e de Deus abrir os nossos olhos. Pense sobre isso. Vamos orar. Pai, muito obrigado, porque Jesus veio para dar vista aos cegos, para dar vida aos mortos e para salvar os perdidos. E Deus, eu sei que somente uma intervenção divina pode abrir os nossos olhos. Somente o toque de Jesus, somente Deus, a lama que Jesus passou nos olhos desse cego e a palavra de ordem de vida sobre a vida dele, abriu os olhos dele para que ele enxergasse quem Deus era e quem era Jesus e a necessidade de abrir os nossos olhos. Por isso vai de encontro a cada um de nós e revela mesmo quem o Senhor é e nos tira da cegueira e da escuridão espiritual e abre os nossos olhos para enxergar quem o Senhor é e o nosso pecado a partir daquilo que Cristo é e faz em nós, salvando as nossas vidas, curando a nossa cegueira e nos dando vida. Assim eu oro em nome de Jesus. Deus abençoe você.